Graça e paz, muito boa noite, seja muito bem-vinda a mais um Tempo Juntas, onde nós vamos hoje continuar o nosso estudo nesse livro poderoso que é Curar Enfermos e Expulsar Demônios. E hoje eu vou meditar junto com você no capítulo 9 e também no capítulo 10 desse livro maravilhoso. E hoje nós vamos avançar um pouquinho nos fundamentos da nossa fé para nós recebermos e acessarmos a nossa cura. Nós vamos ver a base, para nós termos uma fé firme que consegue tomar posse, da cura através do sacrifício de Jesus, que consegue, fundamentar a nossa fé através de um posicionamento prático. Então hoje no capítulo 9 nós vamos entender o uso de roupas ungidas, e como esse capítulo 9 ele é bem curtinho, a gente também vai fazer o capítulo 10, que é a cura na expiação, que é a cura através da fé no sacrifício de Jesus, que o sacrifício de Jesus é suficiente para nos curar, foi suficiente para nos curar. Então fica aqui comigo, vai ser uma bênção para a sua vida esse tempo que nós vamos passar juntas. Se você conhece alguém que está batalhando pela cura, envie essa live para ela, para que ela possa participar e ela conhecer a verdade da palavra de Deus. Amém? Eu quero começar junto com você declarando, aquela que é a nossa declaração central desse livro, que está lá em Isaías 53, versículo 4 e 5. Estou lendo aqui na NAA. Então abre aí a sua Bíblia em Isaías 53, versículo 4 e 5. Boa noite, Manu. Deus te abençoe. Que bom que você está aqui, minha irmã preciosa. Isaías 53, 4 e 5 diz assim: certamente eu amo essa palavra, amo esse advérbio. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Você pode declarar isso sobre a sua vida nessa noite? Abra a sua boca, abra os seus lábios e libere a sua fé em nome de Jesus, porque nós estamos declarando a palavra, e quando nós declaramos a palavra, nós estamos liberando o poder de Deus sobre as circunstâncias. O justo, ele não vive por sintomas. O justo, ele não vive por sentimentos. O justo, ele não vive do que ele vê, mas ele vive pela fé. Ele vive daquilo que ele crê. Então nós precisamos, apesar de estarmos sentindo talvez um sintoma, apesar de olhar para as circunstâncias e às vezes elas nos desanimarem, a palavra diz que o justo, que é todo aquele que crê em Jesus, ele vive pela fé. Então no momento que a pessoa está se sentindo oprimida, sufocada pela dor, o que ela vai fazer? Ela vai liberar a fé dela através da palavra, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Muitas vezes a gente não consegue tomar posse da nossa cura, porque a gente ainda está vivendo um tempo de ignorância, que a gente acha que a gente tem que batalhar na nossa própria força para conseguir a cura, mas Jesus já conquistou para nós essa cura através do sacrifício dele. Então, grifa aí na sua Bíblia, Isaías 53, versículo 4 e 5, que eu creio que vai ser bênção na sua vida e você também vai poder transbordar na vida de outras pessoas para a glória de Deus. É isso aí, Manu, o justo vive pela fé, não por sentimento, não por sintoma, não por circunstância. Então Isaías 53, 4, que é o fundamento da nossa fé para nós recebermos a cura, diz assim: certamente ele... Quem foi ele? Jesus. Certamente Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades. Então declarei, certamente Jesus tomou sobre si as minhas enfermidades. E as nossas dores levou sobre si. E as minhas dores levou sobre si. Eu amo orar a palavra assim, colocando em primeira pessoa. Não sei se você já fez isso aí na sua casa, mas é poderosíssimo. Muitas vezes a gente não sabe o que dizer na oração. Pega a palavra e declara ela em primeira pessoa. Porque a Bíblia é um testamento. A gente está aqui agora em Isaías, no Velho Testamento. Um testamento do Pai para os seus filhos. E aí, através da Bíblia, nós temos acesso, nós temos conhecimento, às promessas de Deus e também às nossas responsabilidades. E aqui nós estamos entendendo que é um direito nosso a cura. Você pode declarar aí nos comentários: a cura é um direito meu. A cura é um direito seu. Se você entregou a sua vida para Jesus, a cura é seu direito. Então você tem que pegar essa palavra entendendo que a palavra de Deus é o testamento do Pai para você que é filha. E a palavra diz assim: certamente ele tomou sobre si as minhas enfermidades e as minhas dores levou sobre si.
E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Então, pelas feridas de Jesus, eu fui sarada. Então, é um direito meu, eu não posso anular a graça de Deus sobre a minha vida. Veja, imagina o tamanho do sofrimento que Jesus passou naquela cruz, o tamanho do sofrimento que ele passou, que ele foi obediente à vontade de Deus, para que a gente agora fique aí, será que é da vontade de Deus que eu seja curada? Minha irmã, já está expresso na palavra, você não precisa mais batalhar, você precisa tomar posse. É isso aí, Vera, a cura é um direito seu, a cura é um direito meu. Se eu creio em Jesus, ele levou sobre si as minhas enfermidades, as minhas dores, e pelas suas feridas eu fui sarada. Uau! Quem é que crê na palavra de Deus? Quem crê que a palavra de Deus é a verdade? Tá muito claro aqui. Se a palavra de Deus é a verdade, a partir de agora você tem que entrar em concordância com a palavra e parar de dizer por aí que você tá adoecida, que você tá sentindo isso, aquilo. Não. Toda vez que você perceber que você tá sentindo um sintoma, que Satanás está tentando te oprimir, querendo uma legalidade através da sua palavra, você declara a palavra. Você nunca fala o que você tá sentindo, você declara a palavra, amém? Para de falar o que você está sentindo, declara a palavra, porque os seus sentimentos, eles são inconstantes. Quem já percebeu que os sentimentos têm altos e baixos? Ora nós estamos alegres, ora nós despencamos, vem a tristeza. Ora nós estamos cheias de entusiasmo, daqui a pouco vem um desânimo. Os nossos sentimentos, eles são inconstantes, mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre. A palavra de Deus permanece para sempre. Então, não declara os seus sentimentos, não declara o que você está sentindo, o que você está vendo. Declara a palavra, porque há poder nas suas palavras. Quando você abre os seus lábios, entenda, você é um representante, uma representante do reino de Deus. Você é filha de Deus. Então tudo que você falar, você tem que falar com intencionalidade, você é uma autoridade espiritual. Quando você fala, sai poder. Provérbios 18:20 vai dizer que nós sempre, sempre comeremos do fruto das nossas palavras. Então, se você escolhe falar sobre os seus sintomas, é isso que você vai colher. Se você escolhe declarar as promessas de cura da Bíblia sobre a sua vida, é isso que você vai colher. Então, no que hoje você decide entrar em concordância? O que é mais forte para você? Os seus sintomas ou a sua fé na palavra? O que está mais forte no seu coração? Porque a Bíblia diz que tudo é possível àquele que crê. Se você crê que seus sintomas estão mais fortes, eles vão se tornar cada vez mais poderosos. Mas se você crê que a palavra de Deus é a verdade, ela vai se tornar realidade na sua vida. Provérbios 18:20. A Socorro perguntou. Eu não sei se na sua tradução, deixa eu ver como que tá aqui na NAA. Exatamente como eu falei, vai estar na tradução NBV. Na tradução Nova Bíblia Viva vai estar, né? Nós sempre comeremos do fruto das nossas palavras. Provérbios 18:20. Mas deixa eu ver como tá aqui na Nova Almeida Atualizada. Nova Almeida Atualizada, Provérbios 18:20 vai dizer assim: do fruto da boca o coração se farta. Do que produzem os lábios, ele se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, come do seu fruto. Então, se você fala de sintoma, o que você está liberando sobre a sua vida? Morte ou vida? Agora, se eu declaro a palavra, as promessas, o que eu estou liberando sobre a minha vida? Morte ou vida? Vida, e vida em abundância. Então, eu preciso entrar em concordância com a palavra. Isso é treino, gente. Nós fomos ensinadas a descrever a situação. E qualquer pessoa tola pode descrever uma situação. Qualquer pessoa tola pode falar, né, das catástrofes que estão acontecendo no mundo, das dificuldades, das más notícias. Mas só uma pessoa cheia do poder de Deus, só uma pessoa que crê na palavra,
ela vai se posicionar e ela não vai olhar para as circunstâncias, mas ela vai declarar a palavra de Deus sobre a circunstância. Ela vai olhar a situação e vai dizer, está escrito, pelas pisaduras de Jesus eu fui sarada. E eu tomo posse da cura em nome de Jesus. Eu não carrego nenhuma doença. Eu sou livre de toda enfermidade, porque Jesus conquistou isso por mim na cruz. Não é mérito meu, mas é tudo por Ele, dele, para Ele, para que o nome dele seja exaltado através da minha vida. E eu não vou dar legalidade para Satanás agir na minha vida. Minhas irmãs, quando você abre a sua boca e fala, ai, hoje eu tô tão desanimada, ai, hoje tá doendo tanto, ai, hoje tá tão difícil, ai, não sei não, acho que vai ser o meu fim. As pessoas falam, né, coisas assim, muito negativas. Satanás está ali do outro lado celebrando, porque ele encontrou a brecha que ele precisava para agir na sua vida. Porque ele é o inimigo das nossas almas. E ele está sempre ao derredor, ele é atento ao que nós estamos liberando. Então, quando a gente libera uma palavra de morte, ele pega e fala lá, ó Senhor, tá vendo? Sua filha lá, ó, não crê na sua palavra. Conhece a palavra, mas prefere falar da dor, do sintoma, prefere ficar vitimada. Ela não toma posse da promessa. Então, agora, ela é minha prisioneira. Minha irmã, não tem por que você viver prisioneira se você é livre. Seja sábia. Seja uma mulher que conhece a palavra. Talvez até hoje você não tinha meditado em Isaías 53, 4 e 5. Mas eu te encorajo, a partir de hoje, a declarar todos os dias essa palavra sobre a sua vida em primeira pessoa. Então, declara assim, certamente Jesus tomou sobre si as minhas enfermidades e as minhas dores levou sobre si. Gente, isso é palavra de Deus, é poder de Deus sobre a situação. Eu creio pela fé que se você estiver sentindo algum sintoma, alguma dor, e você declarar que Jesus já levou sobre si as suas dores e que essa dor ela não tem legalidade para estar no seu corpo e você repreender ela em nome de Jesus, eu creio que você pode experimentar o sobrenatural do Senhor agora aí. Agora. Mas você tem que entrar em concordância com a palavra. Porque muitas vezes você está olhando só para a dor, só para o problema. E tudo que a gente foca, aumenta. Se você focar na palavra, eu tenho certeza que você vai colher vitória. Porque a palavra de Deus, ela nunca volta vazia. A palavra de Deus, ela nunca volta vazia. Hoje de manhã, nós temos uma comunidade, né, das Amigas de Jesus. E hoje de manhã a gente estava meditando em Hebreus, capítulo 5 e 6, né? A gente está lendo a Bíblia toda juntas. Se você ainda não faz parte da comunidade Amigas de Jesus, eu não sei por que você ainda não faz parte, né? Por que você ainda não se deu de presente à comunidade? Por que você ainda não se deu de presente à comunidade? Porque a palavra de Deus é vida, é cura, é o alimento diário que nós precisamos para viver, porque Satanás o tempo todo ele está nos atacando e a gente precisa ter como argumentar, a gente tem que ter bons recursos no nosso coração para poder, quando ele nos atacar na nossa mente, falar, está escrito. Então, olha só o que diz em Hebreus, deixa eu ver aqui, Hebreus 6,18, aqui na tradução Nova Almeida atualizada, Hebreus 6,18. Tem um trechinho que vai dizer assim, é impossível que Deus minta. Quem crê nessa palavra? É impossível que Deus minta. E aqui no versículo 15, tá falando, né, sobre Abraão. No versículo 15 vai dizer assim, e assim, depois de esperar com paciência, Abraão obteve a promessa. Então, toda promessa, ela passa pelo teste do tempo. E esse tempo é um tempo em que o seu coração está sendo aperfeiçoado. O seu coração está sendo aperfeiçoado. Então, Abraão, ele orou por 25 anos até ele receber a promessa que era Isaac. Às vezes você está orando aí há um mês e já está desanimada. Que você tenha, né, como referência Abraão, que foi o pai da fé. E aí o texto vai dizer, né, que Deus, quando quis mostrar com mais clareza aos herdeiros da promessa, tem herdeira da promessa aí
No versículo 17 eu tô lendo agora, Hebreus 6:17. Por isso, Deus, quando quis mostrar com mais clareza aos herdeiros da promessa que o seu propósito era imutável, a palavra de Deus, o propósito dele para as nossas vidas é imutável, confirmou com o juramento. E ele fez isso para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, nós que já corremos para o refúgio tenhamos forte alento, para tomar posse da esperança que nos foi proposta. E temos esta esperança por âncora da alma, segura e firme, e que entra no santuário que fica atrás do véu. Então, é impossível Deus mentir. É impossível. É impossível. Então, creia na palavra. Se tiver alguma coisa para você duvidar, duvida das suas dúvidas. A gente viu isso nos outros capítulos. Quando for para duvidar, duvida dos seus sentimentos, duvida das suas dúvidas, mas nunca duvide da palavra. A palavra você declara, porque são palavras de vida, cura, poder de Deus sobre a circunstância. Amém? Então eu te encorajo a todos os dias, nem todos os dias a gente vai estar aqui ao vivo, né? Nossos encontros ao vivo à noite agora são de terça a sexta. Nem todos os dias a gente vai estar aqui, mas todos os dias tem a palavra disponível para você declarar. E a Bíblia diz, e não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo colheremos se nós não desanimarmos. Então, se todos os dias você declarar a palavra de Deus, começou a sentir uma angústia, começou a sentir medo, começou a sentir algum sintoma, o que você vai fazer? Você vai declarar a palavra de Deus. Você vai falar, enfermidade, sintoma, você não tem legalidade para agir no meu corpo. Porque Jesus levou sobre si todas as minhas enfermidades, todas as minhas dores, e pelas feridas dele, pelas pisaduras dele, eu fui curada, eu fui sarada. E eu creio nessa verdade, eu conheço a verdade, eu não vou acreditar nas suas mentiras. Está escrito. E o que a Bíblia diz? Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então o tempo todo tem uma batalha na nossa mente. E a gente precisa ter instrumentos, né, para fortalecer a nossa fé, para que a gente entenda que a cura é nosso direito. A cura é nosso direito. A cura é nosso direito. Então hoje a gente vai entrar aqui no capítulo 9, que é o uso de roupas ungidas. Diz assim o texto, quem tá aí com um livro físico, né, curar enfermos, expulsar demônios. Quem ainda não tem, eu vou colocar depois ali na comunidade Amigos de Jesus o link para você poder adquirir. Tenho certeza que vai ser uma bênção na sua vida, e não só na sua vida, você vai poder abençoar muitas outras pessoas, né, com o conhecimento que você está adquirindo. O capítulo 9 é bem curtinho, diz assim: as pessoas da Ásia acreditavam que pelo toque nas roupas que haviam coberto o corpo de Paulo, os doentes seriam curados e os espíritos malignos sairiam dos processos. E aí ele traz Atos 19, 11 e 12, que diz assim: e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Deus, ele não faz acepção de pessoas. O ministério de enviar roupas que haviam tocado os corpos dos servos de Deus ainda funciona hoje. E várias maravilhas estão acontecendo por meio desse simples ministério. Quando os doentes recebem essas vestimentas e as usam pela fé, é como se o servo do Senhor tivesse colocado suas próprias mãos sobre eles e orado. Desse modo, os resultados são os mesmos, os enfermos são curados. Na ocasião em que Paulo enviou roupas e aventais aos doentes, ele fez isso porque não podia ir pessoalmente até eles, nem os enfermos podiam ser levados até o apóstolo. Então algumas pessoas levavam as roupas que haviam tocado o corpo de Paulo aos doentes, os quais as colocavam sobre si, com a mesma fé que teriam se o apóstolo houvesse ido pessoalmente e imposto suas mãos sobre eles em oração. Em casos como esses, hoje enviamos roupas pelas quais oramos. Se a pessoa doente crer na promessa de Deus, se considerar que a roupa colocada sobre o seu corpo é como uma oração pessoal, e se acreditar que o Senhor a ouviu,
e concedeu a cura, então será curada. Então, a questão não é a roupa, mas é a roupa como um instrumento de contato para a liberação da fé. Assim como o óleo ungido, assim como a imposição das mãos. A cura não está na imposição das mãos, a cura não está no óleo ungido, mas naquele ato de fé. Então, quando a gente ativa um princípio da palavra, né? E tanto essa questão das roupas, né, que foram oradas por aquelas peças de roupa, tanto o óleo de unção, quanto a imposição de mãos são princípios. E toda vez que a gente ativa um princípio, a gente prospera. Há graça e favor de Deus sobre nós. Então, não é o instrumento, mas é a fé liberada. Então, o texto vai dizer: recebemos testemunhos quase todos os dias de pessoas que têm sido saradas por meio desse ato de fé. O que eu costumo fazer aqui em casa, né? E talvez você até já conheça essa estratégia, mas muitas vezes nós conhecemos muitas estratégias, mas nós não colocamos em prática. Então, às vezes nós conhecemos a estratégia, mas não colocamos em prática. Então, por exemplo, quando eu tô passando as roupas, né, do meu marido, do meu filho, eu estou sempre orando e consagrando a vida deles ao Senhor, né? Então eu oro e falo: Pai, onde meu filho estiver, né, com essa bermuda, com essa camiseta, com essa calça, que o teu favor, a tua graça esteja também sobre ele, a tua proteção esteja sobre ele, que ele se torne invisível a todo ataque maligno. Blinda ele, Senhor, de todo o mal. Guarda os pés dele de serem presos. Então eu tô sempre declarando. Então, conforme eu tô fazendo as minhas tarefas domésticas, se eu tô lavando roupa, se eu tô passando roupa, se eu tô limpando a casa, se eu tô lavando uma louça, eu tô consagrando tudo ao Senhor e tô orando ali. Então veja, se uma roupa, né, que você ora e isso tem poder de abençoar outra pessoa, de curar outra pessoa, isso também, o contrário, também é muito perigoso, né? Presentes que você recebe, você deve consagrar ao Senhor antes de começar a usar. Porque você não sabe qual foi a intenção da outra pessoa. E tem sim, o mal ele existe, gente. Tem pessoas que compram um perfume e te dá, mas antes ela fez um trabalho naquele perfume. Tem pessoas que compram um vestido, uma roupa, que você até acha bonita e te dá, mas antes ela ofereceu, né, para demônios. Então, tudo que chegar na sua casa, tudo, quando eu digo tudo, é tudo mesmo. Chegou com as sacolas do mercado, consagra ao Senhor, agradece. Sabe, tenha o hábito de, com frequência, fazer uma faxina espiritual na sua casa, sabe? Ir cômodo por cômodo, orando, pedindo perdão por toda palavra que foi liberada sem sabedoria, por toda quebra de princípio, por toda mentira, declarando em cada cômodo que a sua casa pertence ao Senhor Jesus. E você vai perceber que quando você se posiciona assim, você sente que tem uma opressão ali, que tem uma presença maligna ali. E você, como autoridade no seu lar, como uma mulher sábia que edifica a sua casa, você tem que se levantar. Você não pode ficar lá só vendo as coisas acontecer. Ah, tô sentindo que tá uma opressão no meu lar. E aí, o que você vai fazer sobre isso, né? Então, de repente, ir até a sua igreja e pedir pro seu pastor um óleo ungido, né? E vai ungindo, né, os móveis da sua casa, as portas, os umbrais, a entrada, a saída. Consagra tudo ao Senhor. Eu aqui em casa tenho o hábito de fazer isso pelo menos uma vez ao mês. Eu vou e consagro tudo ao Senhor, eu oro, sabe? Coloco o louvor alto, vou louvando aqui dentro de casa. Então, cada um sabe aí da sua realidade, né? Às vezes você tem pessoas que convivem com você, que falam muito palavrão. Talvez essa faxina espiritual você tenha que fazer até mais vezes do que uma vez ao mês. Talvez toda semana, às vezes todo dia, né? A hora que você estiver sozinha. Também não é pra escandalizar ninguém, tá, gente? Não é pra você sair marchando aí na sua casa, na frente dos seus filhos, na frente das visitas, né? Peça ao Senhor, né? Uma oportunidade, às vezes um momento que seus filhos estão na escola, seu marido saiu. E aí sim, você tem liberdade ali, né, pra fazer. A não ser que todos eles estejam, né, com a mesma fé que você, aí você pode convidá-los para fazer esse ato junto com você. Mas é muito poderoso. Então agora, nós vamos para o capítulo 10, a cura na expiação. Eu vi ali que alguém falou assim, mas se eu oro, né, numa roupa e envio para a pessoa e ela não crê. A Bíblia diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos.
Então, eu creio que a vontade de Deus é de salvar, curar e perdoar a todos. Então, se você pega, né, com todo o amor, e uma peça de roupa e consagra ela ao Senhor e libera a cura, abençoa, né, a vida daquela pessoa através, quando ela for usar aquela vestimenta, eu creio que você está entrando em concordância com a palavra e você está também entrando em concordância com o que o Espírito Santo de Deus quer fazer. Então, faça, sabe? Faça. É melhor você se posicionar do que você não se posicionar. Seja ousada. E vai pedindo ao Senhor, né, para que Ele te favoreça. Para que quando a pessoa vestir aquela peça, ela sinta a presença dEle. Que ela sinta o coração se quebrantar. Que ela se renda, né, ao chamado do Espírito Santo. Tudo isso você pode fazer em oração, quando você estiver orando por aquela peça de roupa. Então vamos lá agora para o capítulo 10. A cura na expiação. O que é expiação? Né? A expiação é o sacrifício de Jesus lá na cruz. E aí, de novo, Isaías 53, 4 e 5. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Em uma das epístolas de Pedro, encontramos 1 Pedro 2,24, que diz assim: levando Ele mesmo em seu corpo os nossos pecados. Então entenda isso. Jesus levou sobre si os nossos pecados. Então você precisa tomar posse da cura. A cura é um direito seu. A cura é um direito seu. Jesus, ele foi obediente, ele se fez maldição no nosso lugar, então não anule a graça de Deus sobre a sua vida. Não fica aí decidida a carregar uma enfermidade. Tem gente que, sem sabedoria, fala, é que é a vontade de Deus que eu sofra. Não é não, minha irmã. É porque talvez você tenha fraturas emocionais, talvez você carrega culpa no seu coração e você não se sente merecedora. Na sua alma, nos seus sentimentos, você não se sente merecedora de ser curada. E você acha, né, que o que você está sofrendo é a vontade de Deus, que você tem que pagar por aquele pecado, mas Jesus já levou sobre Ele os nossos pecados. E você tem que fazer o que agora? Receber essa graça. É de graça, é favor imerecido. Então, levando Ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Então entenda isso. Através da expiação, do sacrifício de Jesus, os seus pecados foram todos quitados. Então, a enfermidade não tem mais legalidade para agir na sua vida, a não ser que você esteja na ignorância. Aí Satanás, ele vai mentir para você e ele vai dizer, não, você é culpado, você é indigno, você não merece a cura, você tem que pagar pelos seus erros. E é por isso que nós temos que conhecer a verdade, porque a Bíblia diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nesses versículos, vemos que a cura para o corpo está na mesma expiação, ou seja, no mesmo sacrifício da salvação para a alma. Nós a obtivemos na redenção. Por isso, se somos salvas, devemos ser curadas, e se somos curadas, devemos ser salvas. Nosso Senhor não ficaria satisfeito com meia salvação. Nós somos seres tricotômicos, nós temos um corpo, temos uma alma e temos um espírito. E a salvação, ela é completa. Lá em João 10:10, Jesus vai dizer, eu vim para que você tivesse vida e vida em abundância. Uma pessoa cheia de enfermidade, ela não tem uma vida abundante. Ela fica muito limitada. Quando você reconhecer que a cura, assim como a salvação, é sua, quem aí já recebeu a salvação? Se você já recebeu a salvação, agora você também tem que receber a cura. Porque é um pacote completo. Quando você reconhecer que a cura, assim como a salvação, é sua, não precisará chamar os presbíteros ou pedir em nome de Jesus o que já possui. Não necessitará de imposição de mãos.
Também não será mais necessário que 2 concordem a orar, porque você já terá aprendido a ver a si mesma com saúde. Quem decide hoje se ver com saúde? Eu amo muito um texto da Bíblia, né, que está em Abacuque com H, 2, capítulo 2, versículo 2 e 3. Ele diz assim: escreve a visão, né, em tábuas, para que se torne visível até para quem passar correndo. Então você tem que fechar os olhos e você tem que ter uma visão de você curada, da sua saúde restaurada, de você servindo, você testemunhando a sua cura, você ensinando outras pessoas tudo aquilo que você aprendeu, você se tornando uma carta viva do amor de Deus. Sabe, se você tem uma limitação física hoje para andar, feche os seus olhos e se imagine correndo num campo maravilhoso, com seus pés na grama, uma grama macia, a brisa tocando o seu rosto. Imagine você fazendo algo que você gosta. Não sei se você gosta de nadar, não sei se você gosta de correr, não sei se você gosta de sentar no chão para brincar com seu filho, com seu neto, não sei, mas se imagina fazendo isso. Lá em Provérbios vai dizer que assim como o homem pensa em sua alma, assim é. Então você precisa trazer à memória o que pode dar esperança. Feche seus olhos e imagine você saudável, você curada, você servindo ao Senhor, você sendo um testemunho vivo da bondade dele, você sendo um testemunho vivo das promessas de Deus. As pessoas olhando para você assim impressionadas, você dizendo foi o Senhor que fez. Jesus conquistou essa cura para mim, está disponível para você também. Entenda porque tem tanta opressão, porque tem tanta batalha espiritual para você receber a cura, porque quando você recebe a cura, não é só sobre você. Você se torna uma carta viva do amor de Deus. Você se torna um testemunho vivo. E a sua história vai libertar muitas outras. Então começa em nós e depois através de nós. E Satanás sabe disso. Então ele tenta te paralisar numa mentalidade disfuncional, de incredulidade, de dúvida, de medo, de não merecimento, de ignorância. Já percebeu o quanto é desafiador muitas vezes você sentar e meditar na palavra? Por quê que é desafiador? Porque se você sentar e meditar na palavra, você vai conhecer a verdade. E quando você conhece a verdade, o que acontece? A verdade te liberta. Então por isso que é uma guerra para você sentar e meditar num capítulo da Bíblia. É uma guerra para você se ajoelhar e orar. Porque se você se tornar livre, porque se o Filho te libertar, verdadeiramente você será livre. E se você se tornar uma mulher livre, você vai conhecer, né, como sair da prisão e você vai libertar outras pessoas. Então existe uma guerra para te manter no engano. Mas eu oro em nome de Jesus para que as escamas dos seus olhos caiam por terra e que você deixe a verdade entrar no seu coração, e a palavra de Deus é a verdade. Toma posse da verdade, para de falar sobre as circunstâncias e declara cura. Ao invés de falar, alguém na minha casa tá assim, tá assado, você podia estar declarando aí, ó, vi alguém aí passando que a mãe tá não sei o quê. Ao invés de estar falando como tá a situação, podia estar declarando uma promessa que entra em unidade. Podia estar declarando, minha mãe está curada para a glória de Deus. Hoje eu ouvi a palavra e eu creio nela. Entende? Nós estamos muito acostumadas, mal acostumadas, a falar da circunstância e não falar a palavra. Nós precisamos falar a palavra e não a situação. Porque o justo, ele vive pela fé, não por sintoma, não por sentimento, não por circunstância. Os sentimentos, os sintomas, as circunstâncias, eles mudam o tempo todo. Mas a palavra não, a palavra de Deus ela é imutável. Deus é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Deus não mente, Deus não muda. A palavra de Deus nunca volta vazia. Se você liberar a palavra crendo nela, ela vai cumprir o seu propósito. Mas você precisa perseverar. Não adianta também você libera a palavra agora e em seguida você fala, mas não sei não. Lá em Tiago ele vai dizer assim, aquele que tem a mente dividida, não pense que vai receber algo do Senhor.
Você não pode ter a mente dividida, seja o seu sim, sim, o seu não, não. Ou você crê na palavra, ou você não crê na palavra. Ou você crê na palavra, na promessa de cura, ou você crê nos seus sintomas. Não dá para você servir a dois senhores. Deus, ele não divide, né, a glória com ninguém. Então hoje você tem que decidir o que é que você vai colocar em prática na sua vida. Se é liberar palavras de vida através da palavra, ou liberar palavras de morte, só descrevendo os seus sintomas, o quanto tá difícil, e nananã, e nananã. Então, quando você reconhecer que a cura, assim como a salvação é sua, aconteceu. Nesse momento já saberá que está liberta da escravidão, da enfermidade, da doença. Você pode declarar aí? Eu estou liberta da escravidão, da enfermidade e da doença. Mas fala isso para sua alma acreditar. Não fala assim, eu estou liberta da enfermidade e da doença. Fala assim, eu estou liberta da enfermidade e da doença. Eu estou liberta da escravidão, da enfermidade e da doença. Eu estou liberta da escravidão, da enfermidade e da doença. Isso fica ainda mais poderoso se você estiver sentindo um sintoma, mas ao invés de você falar do sintoma, você se posiciona em fé e você declara aquilo que você acredita. Já pensou, você está sentindo uma dor? Aí você declara, eu estou liberta da escravidão, da enfermidade e da doença. Uau! Eu estou liberta da escravidão, da enfermidade e da doença. Eu estou liberta da escravidão, da enfermidade e da doença. Eu estou liberta da escravidão, da enfermidade e da doença. Eu estou liberta da escravidão, da enfermidade e da doença. Olha lá, a Elielza colocou ali, ó. Eu estou liberta da escravidão, da enfermidade e da doença. No nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus. Percebe como você se sente melhor? Porque você está ativando o princípio da palavra. Você não está fazendo algo que a Ana está pedindo para você fazer, não, minha irmã. Você está ativando um princípio, é o princípio da palavra. Está lá em Provérbios 18, 20 e 21. A morte e a vida estão no poder da palavra. Então, quando você fala sobre os seus sintomas, como você está se sentindo desanimada, você está liberando morte. Quando você fala aquilo que você crê, quando você libera as promessas de Deus sobre a sua vida, mesmo se sentindo mal, você libera a vida. Então veja como é poderoso. Talvez na primeira vez você fala meio acanhada, eu estou liberta da escravidão, da enfermidade e da doença em nome de Jesus. Mas depois, se você começa a repetir, aquilo ali vai te purificando, vai ativando em você a sua fé. Talvez você anda muito para baixo porque você repete o tempo todo os seus sintomas. E você precisa repetir o tempo todo as promessas de Deus na sua vida. As promessas de Deus na sua vida. Veja, seu substituto, Jesus Cristo, foi enfermo e pecado por você. Olha só que lindo, gente. Jesus já pagou o preço. A ira de Deus estava sobre nós. Tinha um alvo nas nossas costas. A ira de Deus estava sobre nós. E Jesus se colocou no nosso lugar. Ele trocou de lugar conosco. E toda a ira de Deus foi derramada sobre Jesus. Ele foi feito enfermo e foi feito pecado por mim e por você. Então, em nome de Jesus, não anule o sacrifício de Jesus na cruz por você. Tome posse das promessas, tome posse da cura, tome posse do perdão, tome posse da salvação. Está disponível, é de graça, só precisa dizer, eu creio. Hoje eu conheci a palavra e eu creio nela. Olha lá, a Luciane está falando que tem repetido o tempo todo sobre os sintomas, fraquezas, tonturas e medo. E aí, minha irmã, que decisão você toma? É só você pegar ali, ó, fixei o comentário da Elielza, para você pegar um post-it, pegar uma caneta, escreve qual que é a comunicação que te fortalece. Todo dia de manhã declara, sentiu um sintoma, declara, vai dormir, declara.
E aí é aquele ditado, né? Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Então, do mesmo modo, né, que os pensamentos de adoecimento acessaram o seu coração, se você começar a declarar todo dia a palavra, em algum momento, a certeza da cura também vai entrar no seu coração e daqui a pouco você vai começar a se sentir curado. Porque toda vez que a gente fala algo, o nosso cérebro automaticamente ele projeta aquilo que a gente falou. Então, por exemplo, se eu falar pra você maçã, automaticamente o seu cérebro ele dá um jeito de te dar um significado para aquilo. Então, naquela hora, você já pensa em algo que te lembra uma maçã, seja uma figura, uma imagem, alguma coisa. E aquela imagem de uma maçã, ela traz memórias para você. Memórias boas, memórias ruins, provavelmente memórias boas. E aquela imagem mental que se transformou num sentimento, ela vai levar você a um comportamento. Então, se eu falei maçã, aí o sentimento que eu tenho é que maçã é muito bom. O que automaticamente vai vir? Um desejo de comer uma maçã. Todo pensamento gera um sentimento que gera um comportamento. Então, se eu desenvolvo o hábito de declarar a palavra de Deus, declarar palavras de cura, de vida sobre a minha vida, aquilo vai automaticamente, o meu cérebro vai criar uma imagem que o meu coração vai dar um significado. Talvez no início ainda vai ficar meio receoso, será? Mas daqui a pouco você vai começar a acreditar naquilo. Daqui a pouco você vai entrar em concordância com aquilo. E aí depois que você começa a sentir que aquilo é possível para você, que a promessa de Deus é para você também, aí o seu comportamento começa também a entrar em unidade com aquilo que você está pensando, sentindo. Então muito cuidado com o que você pensa, porque todo pensamento gera um sentimento e em seguida vai virar um comportamento. Então se você pensa o tempo todo, ai tá doendo, ai tô desanimada, ai eu não sei o que eu vou fazer, não sei o que vai ser da minha família, o que gera em você? Aflição, medo, angústia, medo, ansiedade, depressão. E aí como é o seu comportamento? Você começa a se comportar dessa forma, como alguém que tá com medo, como alguém que tá angustiado, como alguém que tá ansioso, cheio de incerteza em relação ao futuro. Então você precisa tomar uma decisão hoje. Uma decisão de viver pela fé e não por sintomas, e não por sentimentos, não pelas circunstâncias. E declarar a palavra de Deus. Amém? Deixa eu continuar aqui então. Então veja, seu substituto, Jesus Cristo, foi feito enfermo e pecado por você. Saiba que jamais deve levar o fardo de pecado e enfermidade, porque Cristo o fez na cruz por sua causa. Olha só que forte isso. Você não deve levar o fardo de pecado e enfermidade, porque Cristo fez isso por você na cruz. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, fraquezas e levou as nossas doenças. Mateus 8:17b. Você já aprendeu, página 62, você já aprendeu que Jesus libertou seu corpo da enfermidade e a sua alma do pecado. Veja que as suas enfermidades, assim como seus pecados, foram colocados sobre ele no Calvário. Reconheça que se Cristo levou as suas doenças, você não precisa mais carregá-las. Se Cristo levou sobre si as suas doenças, você não precisa mais carregar essa doença. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ter de carregá-las é como dizer que o sacrifício de Jesus foi em vão. Então, quando você decide entrar em concordância, tolerar a doença, você ao mesmo tempo, mesmo que não seja a sua intenção, você está declarando que o sacrifício de Jesus por você foi em vão. Uma vez que ele as levou e a palavra diz que as doenças eram suas, você não precisa mais fazê-lo. Nós, crentes, não precisamos mais ficar doentes. Deus deseja que estejamos fortes e com saúde. Visualize seus pecados perdoados e as suas enfermidades curadas. Veja a libertação tanto para o seu corpo como para a sua alma. Comece a cantar como Davi. Olha que coisa linda esse salmo. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Quase todos nós esquecemos da metade dos benefícios da expiação, ou seja, o sacrifício de Jesus. Davi não agiu assim.
Davi declarou: é Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Salmo 103, 2 e 3. Olha o que Davi declarou: é Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Davi afirma que Ele perdoa e sara. Ele perdoa e sara. E eu estava conversando isso, né, na comunidade com as amigas de Jesus, que muitas vezes nós não conseguimos ser livres, libertas emocionalmente, né, fisicamente, de enfermidades, sejam emocionais ou físicas, porque nós nos sentimos culpadas. E a culpa, ela é a mãe, é a raiz de toda escassez. Porque uma pessoa que se sente culpada, o que ela merece? Punição. Uma pessoa que se sente culpada, embora ela queira algo novo, embora ela queira ser curada, lá no fundo, ela acha que ela não é merecedora, que ela merece punição. Mas ela não entende que Jesus perdoou os pecados dela. Se você recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, se arrependeu dos seus pecados, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. E eu preciso viver agora em novidade de vida, de acordo com a palavra. Então comece a cantar como Davi. Agora é possível entender porque Jesus disse: qual é mais fácil? Dizer: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te e toma o teu leito e anda? Finalmente, a alegria indizível e cheia de glória de uma salvação plena tornou-se real para você, que pode experimentar libertação completa. Declarei: eu posso experimentar a libertação completa. Eu posso me tornar uma carta viva do amor de Deus. Eu posso ser livre. Com Pedro pode afirmar: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, pelas suas feridas fostes sarados. Veja tudo o que foi feito no Calvário. Você é uma pessoa livre. Você é uma pessoa livre. Você pode declarar aí nos comentários: eu sou livre. Você é uma pessoa livre, não possui mais pecado nem enfermidade. Ambos foram levados por seu substituto, por Jesus. A ira de Deus estava apontada para nós. E Jesus se colocou no nosso lugar. Quando essas verdades vitais são reconhecidas, as doenças começam a se dissipar. As pernas e os braços deformados endireitam-se. E as pessoas descobrem-se libertas no corpo e na alma. Tem uma amiga de Jesus, o nome dela é Ana também. E a netinha dela nasceu com os pezinhos tortos. E teve, eu não lembro agora exatamente como ela falou, né, como o milagre aconteceu, mas ela mora no Rio de Janeiro e teve uma oração, né, de cura, de libertação, e ela levou lá a netinha e os pés da netinha, eles foram endireitados. Tem uma outra amiga de Jesus também que quando ela era criança, ela tinha uma irmãzinha que não tinha o movimento das pernas. E aquilo estava sendo, né, de grande angústia para a família, porque a mãe dela era uma mãe solteira, então tinha que trabalhar fora, e tinha essa criança, né, que acho que não tinha nem 2 anos, que não tinha os movimentos das pernas. E um dia a mãe dela, desesperada, entrou no banheiro e clamou ao Senhor a cura para a filha dela. E essa amiga de Jesus, ela fala que estava brincando com a irmãzinha e do nada ela teve um impulso de chamar: vem, irmãzinha, vem brincar comigo. E a irmãzinha, que não tinha o movimento das pernas, ela simplesmente levantou e foi andando até essa amiga de Jesus, a Tiana, não sei nem se ela tá aqui. E ela conta assim que foi extraordinário. E aí ela foi e bateu na porta do banheiro e falou: mãe, a fulana tá andando. E aí ela disse que eles iam à igreja e todo mundo ficava maravilhado e colocava a menininha lá no início da igreja, na entrada da igreja, e a menininha ia correndo até o altar, porque todo mundo sabia que ela não andava. Então, assim, nosso Deus, ele é um Deus vivo, né? Ele continua fazendo milagres. Mas nós precisamos liberar a nossa fé, nós precisamos entrar em concordância com a palavra. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Aí o texto vai continuar aqui na página 63, diz assim: você já não precisa se colocar ao lado de Jó, do Antigo Testamento, pensando que tem que sofrer enfermidades como ele.
Reconheça que está vivendo depois do Calvário, sob a graça e a verdade que te liberta da maldição da lei. Há algum tempo um ministro me disse: todas as vezes em que oro pelos enfermos, se não fico doente, é a minha esposa ou nosso filho que fica. Em seguida acrescentou que pensava ter de passar por essas experiências a fim de que sua fé fosse provada. Para ele, era seu dever mostrar-se fiel na doença antes de Deus usá-lo para curar os outros. Perguntei-lhe se também achava que deveria provar fidelidade no pecado, para que Deus o usasse na pregação aos pecadores. Então eu lhe disse: a diferença entre o seu sermão e o meu é que você prega, mas crê que tem de sofrer para mostrar-se fiel antes de dizer ao próximo que pode obter cura. Eu ensino ao povo que Jesus já sofreu por eles e por mim. Portanto, podemos desfrutar da redenção suprida por ele. Digo que Cristo é o nosso substituto, não eu. Isso aqui é poderoso. E aí ele traz um autor que diz: Jesus levou nossas fraquezas e enfermidades, e o que ele sofreu não temos de padecer. O que ele levou sobre si, nós não temos de sofrer. Satanás não pode colocar legalmente sobre nós o que Deus pôs sobre Jesus. Cristo adoeceu com nossas doenças para que sarássemos. Não conhecia enfermidade alguma antes disso. Jesus carregou o pecado para fazer justos todos os que crescem nele, como seu carregador de pecado. Semelhantemente, ele levou as nossas enfermidades para tornar sãos todos os que o reconhecem como seu carregador de doenças. Assim como sua obra de levar o pecado trouxe justiça para a nova criatura, ele levou nossos pecados e com isso tornou-nos justos. Sua obra de levar a doença garantiu a cura para a nova criação. Ele carregou nossas doenças e assim tornou-nos sãos. Cristo tomou nossas enfermidades e fez-nos fortes. Declara aí: eu sou forte. Cristo tomou nossas enfermidades e nos fez fortes. Eu sou forte, sou corajosa. Jesus trocou os nossos fracassos por bom êxito. A doença escraviza quem cuida do enfermo. Os entes queridos que lidam dia e noite com seus doentes perdem a alegria e o descanso. Isso significa que a enfermidade não provém de Deus, já que Ele é amor. Ela não provém do amor, porque rouba a saúde, a felicidade e o dinheiro de que necessitamos para outras coisas. A doença é nossa inimiga, é uma ladra. Veja o que tem roubado do tuberculoso. A enfermidade veio sobre ele na mocidade e tornou-o pesado para a família. Encheu-o de preocupação, dúvida, medo e dores. Além disso, roubou-lhe a fé. Não diga a pessoa alguma que a doença é vontade de Deus. A doença não é vontade de Deus. Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Toma posse dessa palavra e receba a cura em nome de Jesus. Não diga a pessoa alguma que a doença é a vontade de Deus. É sim a vontade do ódio, a vontade de Satanás. Se ela se tornou a vontade do amor, então o amor se transformou em ódio. Se a doença é a vontade de Deus, então o céu será cheio de doença. Jesus era a perfeita imagem do Pai, Hebreus 1:3, e andou por toda parte curando os enfermos, Atos 10:38. A doença e a enfermidade nunca são vontades do Senhor. A doença e a enfermidade nunca são vontades do Senhor. Acreditar que são é ser iludido pelo adversário. Então, quando você acredita que é vontade do Senhor que você esteja adoecida, você está sendo iludida, enganada por Satanás. Você está precisando ter tempo de mesa com a palavra. Conhecer a verdade, para que a verdade te liberte. Se a cura não estivesse no plano da redenção, jamais estaria no grande capítulo da substituição, o capítulo 53 de Isaías. Essa é a libertação que desejamos que você encontre na leitura dessa mensagem. Haja de acordo com a palavra e a saúde voltará ao seu corpo. Olha que coisa linda! Haja de acordo com a palavra e a saúde voltará ao seu corpo. Haja de acordo com a palavra. Creia na palavra, não nos seus sintomas, e a saúde voltará para o seu corpo. Começa a declarar: eu estou liberta da escravidão, da enfermidade, da doença, no nome de Jesus. Porque eu conheço a palavra e eu creio nela. E a palavra diz, lá em Isaías 53, 4 e 5, que Jesus levou sobre si todas as minhas enfermidades, todas as minhas dores, e pelas suas pisaduras eu estou sarada.
Eu sou curada, eu sou livre de toda escravidão, de enfermidade, de doença. Eu tomo posse agora, eu recebo a cura pela fé em nome de Jesus. Eu não anulo a graça de Deus sobre a minha vida, eu não anulo o sacrifício de Jesus sobre a minha vida. É isso aí. Deixa eu fixar esse comentário aqui. Haja de acordo com a palavra e a saúde voltará para o seu corpo. Haja de acordo com a palavra. Então para de liberar palavras descrevendo a situação, descrevendo seus sintomas. Na hora que você estiver com sintoma, declara a palavra, porque a palavra de Deus é poder de Deus sobre as circunstâncias. Se você tiver que tomar um medicamento para aliviar os sintomas, tome. Mas primeiro, declare a palavra de Deus. Dê uma palavra de ordem, fala assim: ei, enfermidade, você não tem legalidade para atuar no meu corpo, na minha vida, porque Jesus levou sobre si todas as minhas enfermidades, todas as minhas dores, e pelas pisaduras dele eu fui curada. Eu não vou carregar doença nenhuma, eu tomo posse da cura em nome de Jesus. Cai por terra agora toda dor, toda enfermidade, todo desconforto em nome de Jesus. Toda fraqueza cai por terra em nome de Jesus. A fé na palavra de Deus nunca é desprezada pelo Pai, ao contrário, sempre traz sua completa resposta. É a fé que Ele deseja ver em você, uma fé natural para o homem espiritual, tal como o ver e o ouvir para o homem natural. Deus disse: eu sou o Senhor que te sara. Eu sou o Senhor que te sara. Se 3 milhões de pessoas puderam crer nisso e encontrar perfeita saúde e força sob a lei, né? Então aqui o texto está falando sobre o povo de Israel que foi tirado do cativeiro no Egito. Né? Se foi possível para eles viver em perfeita saúde e força sob a lei, nós, o que vivemos sob a graça, a misericórdia e a verdade, também não podemos ser um corpo sadio em Cristo? Nós podemos. É a vontade de Deus que nós sejamos saudáveis. Então, aqui a gente encerra o nosso estudo de hoje. Hoje nós estudamos o capítulo 9 e 10. Quem não pôde estar desde o início, as lives estão salvas aqui no perfil, desde a live 1. Eu te oriento fortemente a assistir desde a primeira live, porque a gente tá vindo construindo, né, um pensamento. Então, cada dia a gente recebe mais um tijolinho ali na edificação da nossa fé. E o livro que nós estamos lendo é esse aqui, Curar Enfermos e Expulsar Demônios, aqui no nosso canal das Amigas de Jesus, aqui no Instagram. Eu vou colocar o link assim que terminar para você poder adquirir. Eu já coloquei nos outros dias, mas vou reposicionar lá o link para você poder adquirir esse livro precioso. Ele é um clássico, né, cristão. E amanhã, às 10 da noite, a gente vai estar aqui novamente para estudar agora o capítulo 11. O tema do capítulo 11 é a base de uma fé firme. E antes da gente encerrar, tem uma palavra que tá queimando no meu coração desde sexta-feira. E eu tô sentindo de liberar sobre a sua vida também. Abra aí a sua Bíblia em Salmos 51, 10. Salmos 51, 10. Eu vou ler aqui na tradução NAA, Nova Almeida Atualizada. Essa aqui que eu tô usando. Salmo 51, 10. Se você tiver um marca-texto. Grifa aí o Salmo 51, 10. Aqui nessa tradução que eu tô lendo, diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Deixa eu fixar aqui o comentário da Socorro. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Então, grifa aí na sua Bíblia. E muitas vezes, por algum motivo, a gente se sente culpada. Acho que todo mundo aqui, em algum momento da vida, já cometeu um pecadão. Algo que você já pediu perdão a Deus, mas você não consegue se perdoar. Eu costumo dizer que o perdão mais difícil que existe é o auto-perdão. Porque como a gente não tem, né, uma característica que Deus tem de esquecer, né, porque a Bíblia diz lá em Miqueias que
Quando nós nos arrependemos e pedimos perdão, ele lança no mar do esquecimento os nossos pecados e deles não se lembra mais. E nós não. Alguém pode vir nos pedir perdão, a gente perdoa porque nós somos obedientes à palavra, mas a gente continua se lembrando do que aconteceu. Por quê? Porque nós somos saudáveis, né? Na nossa cognição, no nosso racional. Então, perdoar não significa não lembrar, né? Significa que você quitou a dívida, perdoou e não vai cobrar mais por aquilo, né? Você está exercitando ali um princípio bíblico, né? Em obediência à palavra. E pode ser que em algum momento da sua vida você cometeu um pecadão e talvez, além de ter cometido esse pecadão, você genuinamente não se arrependeu por ele. Talvez você sinta no máximo um remorso, porque você sabe que em decorrência daquele pecado, em decorrência daquele comportamento, você sabe que é errado, vão vir consequências. Talvez você já até esteja vivendo essa consequência. Então talvez o que você sente é um remorso. Mas se você pudesse voltar atrás, talvez você faria de novo, porque foi bom, porque você gostou. E conviver com isso gera em você um peso, uma culpa. E aí Satanás se aproveita dessas brechas de que você se sente culpada e que você não consegue ainda se arrepender genuinamente. E aí ele entra por essas brechas no seu coração e quando ele vem, ele entra para roubar, matar e destruir, né? Aí ele coloca todo tipo de opressão, enfermidade, de problemas. E o que eu quero dizer para você hoje com esse versículo, Salmo 51:10? À medida que a gente vai vivendo, a gente vai perdendo a nossa integridade, a gente vai se fragmentando, né? As feridas emocionais, os traumas, as experiências que a gente vai tendo, vai fazendo com que a gente fique endurecida, o nosso coração vai se endurecendo, né? A gente vai levantando muros, a gente vai ficando mais reativa, a gente vai ficando desconfiada, a gente vai ficando medrosa, vai ficando obstinada, teimosa. Quem tá entendendo o que eu tô querendo dizer aqui? E o Senhor, ele deseja restaurar a nossa identidade, a nossa essência, nos tornar íntegras novamente, inteiras novamente, de acordo com o plano original que ele tem para cada uma de nós. Ele tem um plano perfeito para a minha vida e para a sua vida. Só que talvez por conta das nossas feridas emocionais, por conta das nossas dores, das nossas experiências, por causa do pecado, a gente se sente presa, se sente indigna e Satanás faz a festa. E eu quero te convidar nessa noite a declarar essa palavra sobre a sua vida como uma oração, entendendo que sozinha nós nada podemos fazer, sozinhas nós nada podemos fazer. Mas se nós declararmos a palavra, nós estamos convidando o Espírito Santo de Deus para nos ajudar a chegar ao pleno conhecimento da verdade, a nos ajudar a quebrantar o nosso coração. Então veja, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Uma pessoa que ela tem um coração puro, ela se sente merecedora, ela acredita nas outras pessoas, ela consegue tocar no coração das outras pessoas. Quem aqui já se aproximou de alguém que tem um coração puro? Você sente. Fala assim, nossa, aquela pessoa, o que ela me pedir, eu faço. Porque ela tem um coração puro, eu sinto. Então, quando nós temos o coração puro, nós acreditamos que as coisas vão dar certo, nós acreditamos na palavra, a gente não duvida. Olha para uma criança, se você promete uma coisa para ela, ela acredita, ela confia. Por quê? Porque ela tem um coração puro. E Jesus disse que nós temos que ser como criança, se nós quisermos acessar o reino dos céus, se quisermos acessarmos as promessas, as bênçãos dele para a nossa vida. Então eu te encorajo, em nome de Jesus, a declarar sobre a sua vida Salmo 51:10. Mas nesse sentimento de pedir ao Senhor que Ele te restaure a sua integridade, sabe? Que te devolva um coração puro, que crie em você um coração puro. Coração que acredita nas boas promessas de Deus para sua vida. Um coração que crê que Deus te ama. Um coração que acredita que você está perdoada. Um coração que acredita verdadeiramente que você está livre. E um coração puro, ele deseja boas coisas. Então talvez nesse momento você ainda está desejando o pecado porque o seu coração está adoecido. Então
clame ao Senhor, declare essa palavra e de todo o coração faça dessa palavra sua oração. Fala: Pai, cria em mim um coração puro. Renova dentro de mim um espírito inabalável. Cria em mim um coração puro. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. E renova dentro de mim um espírito inabalável. Porque às vezes você está lutando ali, eu não posso pecar, eu não posso fazer isso de novo, eu tô com vontade de fazer isso. Mas sozinhas nós nada podemos fazer. Então peça ao Senhor para te dar um coração novo. Ele pode tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne. Para você viver algo novo, precisa de um coração novo. Para você viver um ano novo, você precisa pensar diferente. Romanos 12:2 vai dizer: não vos amoldeis ao padrão, mas renove a sua mente, para que você possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para sua vida. Então, mais do que a enfermidade física, né, emocional, eu acredito que a raiz está num coração adoecido, num coração que se sente culpado e indigno. Talvez eu sei que você racionalmente queira coisas boas, mas emocionalmente você não dá permissão. Emocionalmente você se sente que você precisa de punição. Obrigado, Rosa. Deixa eu fixar aqui o comentário da Rosa. Então, faça desse versículo a sua oração, né, nos próximos dias. Deixe o Espírito Santo de Deus ministrar na sua vida através dele. Amém? Fez sentido para alguém ou eu tô falando sozinha? Olha lá, a irmã tá dizendo: estou pronta para viver tudo novo, pois estou preparada de acordo com as palavras de Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Então, que o Senhor crie em nós um coração puro, né? Um coração que confia, que acredita. Um coração livre, né? De toda amarra, de todo engano, de toda mentira. Um coração leve, né? Um coração disponível para o Senhor. Um coração que acredita nas pessoas, né? Que acredita que Deus pode fazer algo novo. Que muitas vezes a gente viveu experiências tão difíceis que a gente não acredita que coisas boas podem acontecer. Então, você precisa pedir ao Senhor parar de lutar na força do seu próprio braço e começar a declarar: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. E eu creio que Deus pode fazer, porque a palavra de Deus é poder sobre as circunstâncias, né? E ela penetra no mais profundo do seu ser. Então, faça desse versículo a sua oração e eu tenho certeza que grandes coisas o Senhor vai fazer. Depois volta aqui e conta o seu testemunho, amém? Glória a Deus. Então vamos orar para a gente poder descansar. Obrigada pela sua presença, viu? Deus te abençoe poderosamente. Se esse conteúdo te abençoou, compartilha com alguém que você ama, que você sabe também que vai ser nutrida na alma, no espírito, né? Muitas vezes a gente passa o dia inteiro compartilhando meme, mas quando é algo do Senhor a gente fica constrangida de compartilhar. Ai, o que vão pensar de mim, né? Essa live vai ficar salva. Assim que terminar aqui a live, se você puder, vai lá e deixa esse versículo de Salmo 51:10 escrito, né? Vai lá e conta algo que Deus ministrou ao seu coração nessa noite. Amém? Próximo encontro vai ser amanhã às 10 da noite, minha irmã. E antes que eu termine, eu quero deixar o convite, né, para você que ainda não tem o seu diário de oração do Quarto de Guerra. Esse é um material maravilhoso que vai te acompanhar durante todo o ano, porque é um livro de cabeceira com mais de 150 páginas, com orações pautadas na palavra e orações assim para todas as circunstâncias da vida. Então tem oração para você vencer a procrastinação, tem oração para você fazer uma limpeza espiritual na sua casa, oração para restaurar o casamento, oração pelos filhos, oração por uma porta aberta de trabalho, oração para você ter uma casa própria. Tem oração para tudo aqui, gente. Então assim, vai ser aquele seu livro que você vai deixar na cabeceira, né? E naquele momento que as palavras te faltarem, você vai abrir aqui de acordo com a situação que você está vivendo e você vai orar a palavra. Então você vai pegar uma oração aqui que está pautada na palavra e você vai declarar. Então, se você ainda não tem o seu,
escreve aqui oração e você vai receber aí no seu privado um link para você poder receber o seu diário de oração físico aí na sua casa com frete grátis. E quando chegar aí na sua casa, por favor, tire uma foto bem linda e me manda, que eu vou adorar, né? Vou amar ver o que Deus tá fazendo, né? E vou celebrar junto com você, vou compartilhar ali nos stories. E eu tenho certeza que esse livro vai ser uma bênção na sua vida. Amém? Então deixa eu orar por você. Paizinho amado, obrigada, Senhor, pela tua palavra que foi liberada sobre nós nessa noite. Pai, que o Senhor nos ajude a não sermos somente ouvintes, ó Pai, mas que essa palavra ela encontre abrigo e morada no nosso coração e siga em raiz e gere frutos, ó Pai, para a tua glória. Pai, nos livra, Senhor, de nós mesmos, que nós venhamos romper em nome de Jesus com toda incredulidade e que nós venhamos tomar posse, Senhor, das tuas promessas. Que verdadeiramente, Senhor, nós venhamos crer que nós estamos saradas, que a cura é um direito nosso através do sacrifício de Jesus na cruz. Pai, nos ajuda a vencer toda a opressão, toda a batalha espiritual na nossa mente, nas nossas emoções. Cria em nós, ó Pai, um coração puro e renova em nós um espírito inabalável. Em nome de Jesus nós te pedimos, ó Pai, restaura, Senhor, a nossa identidade, a nossa essência, nos torna inteiras de novo, Pai, para a tua glória. Nos faz, Senhor, íntegras conforme o teu plano original para nós, conforme os teus sonhos para nós, Pai. Nós queremos viver no centro da tua vontade. Nós queremos, Senhor, fazer parte daquilo que o Senhor está fazendo. Nós queremos ser resposta, Senhor, para outras vidas. Nós queremos, Senhor, nos tornarmos mulheres virtuosas e posicionadas, Senhor, cheias de Ti, cheias do Teu Espírito Santo. Derrama sobre nós, Senhor, a Tua graça, o Teu favor nessa noite. Nos dê, Senhor, uma noite de paz e que amanhã, Senhor, nós possamos acordar com o coração alegre, cheio de esperança e posicionadas para viver um dia de céus abertos. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe sua casa, sua vida e sua família. Que tudo te vá bem. E até amanhã, às 22 horas. Combinado? Deus abençoe e até a próxima.